é maior. Se Ele é maior. Nosso querido Padre Fabiano, muito obrigado pela sua presença, pelo seu sim. Vamos estender as nossas mãos. Vem, Espírito Santo de Deus, clamamos a sua presença, a sua unção, a sua sabedoria. Usa, Senhor, de tudo aquilo que Ele trouxe no seu coração, na sua inteligência, no preparo, na escuta, na intimidade contigo, para que Ele seja um profeta agora para colocar no nosso coração a sua palavra, o seu poder. Dê a Ele, Senhor, todos os teus dons, dê a Ele a sua ousadia. Nós clamamos agora o poder do teu Espírito sobre Ele e sobre todos nós, nos dando o dom do entendimento e dando a Ele realmente a sua unção. Vem, Espírito Santo de Deus. Yala nahala materi kandari yala mahala materi kwanda. Erori kandari yala nahala yala nahala materi yala shandari yala materi. Shandari yala nahala yara materi kondari yala nahala. Vem, Espírito Santo de Deus, manifesta a tua graça sobre cada um de nós. Vem em socorro à nossa humanidade. Yala nahala materi kandari yala materi kwanda. Ai dele kandari yala shandari. Maria, nossa mãe, interceda por nós e interceda por esse teu filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Pega aí a Sagrada Escritura, no Evangelho de São João. Não, mas vocês estão sentando para quê, gente? Vai ler a Bíblia, vai ler a Palavra de Deus sentado? Não, vamos, ficou sentado já agora, já. João 11, Evangelho de São João, capítulo 11. Nós vamos aqui ler esta passagem de Jesus que recebe a notícia de que Lázaro havia morrido. E ele não estava lá em Betânia. Sabemos nós que Jesus tem um apreço muito grande pela família de Betânia. E aqui então Lázaro, que tinha morrido, Jesus recebe a notícia, demora e vai depois ao encontro dele. E aí nós vamos começar então do versículo 17 e nós vamos ler até o final do capítulo 11, até o versículo 44. Ao chegar Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, uns 15 estádios. Muitos judeus vieram até Marta e Maria para as consolar da perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus chegara, saiu ao seu encontro. Maria, porém, continuava sentada em casa. Então disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda agora sei que tudo o que pedirdes a Deus, Ele te concederá. Mas ainda agora sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão ressuscitará. Sei, disse Marta, que ressuscitará na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição.
Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês nisso? Disse ela. Sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que vem ao mundo. Tendo dito isso, afastou-se e chamou sua irmã Maria, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Esta, ouvindo isso, ergueu-se logo e foi ao seu encontro. Jesus não entrara ainda no povoado, mas estava no lugar em que Marta o fora encontrar. Quando os judeus que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram-na levantar-se rapidamente e sair, acompanharam-na, julgando que fosse ao sepulcro para aí chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, Maria, vendo-o, prostrou-se a seus pés e lhe disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os judeus que a acompanhavam, comoveu-se interiormente e ficou conturbado. E perguntou: onde o colocastes? Responderam-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Diziam então os judeus: vede como ele o amava. Alguns deles disseram: esse que abriu os olhos do cego, não poderia ter feito com que ele não morresse? Comoveu-se de novo Jesus e dirigiu-se ao sepulcro. Era uma gruta com uma pedra sobreposta. Disse Jesus: retirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. Disse-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Retiraram então a pedra. Jesus ergueu os olhos para o alto e disse: Pai, dou-te graças porque me ouviste, e eu sabia que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que me enviaste. Tendo dito isso, gritou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu com os pés e mãos enfaixados, e com o rosto recoberto com um sudário. Jesus lhes disse: desatai-o e deixai-o ir. Palavra da salvação. Agora podemos nos sentar. Queridos irmãos e irmãs, que alegria poder estar aqui e poder... Faz um barulho aí para o padre funcionar, senão o padre não funciona. E poder trazer essa palavra. Que palavra! Eu não posso ficar até a tarde falando, não pode, eu já sei. Que palavra! Cada detalhe, olha que nós encurtamos o negócio aqui. Mas para que a gente pudesse entender alguns detalhes e chegar no ponto central desta pregação de hoje. Primeira coisa que precisamos compreender é que quando Jesus está conosco, nós não morremos. O nosso ministério não morre. A nossa força de vontade não acaba. Quando Jesus está conosco, nós não abrimos mão da santidade original de que Deus nos chama para viver ao seu serviço. O problema é que nem sempre Jesus está conosco. Não porque Ele não quer, mas porque nós o rejeitamos. E aqui nós ouvimos muito claramente, parece que até um puxão de orelha, né? Que Marta diz a Jesus: se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.
E eu quero dizer isso para você: se você deixar que Jesus permaneça na sua vida, não como um estranho, mas como um amigo íntimo, não morrereis. Não morrereis. E se o seu ministério está morto, e se já não há mais vontade, e se já não há mais prazer em levar a palavra de Deus, em falar, em viver por amor a Deus, é porque você já abandonou Jesus faz tempo. E quando nós abandonamos Jesus e abraçamos o pecado, o que acontece conosco? Morremos. Morremos. Não como deveríamos morrer para o mundo, mas morremos para Deus. E quando morremos, acontece algo que nós só ouvimos uma vez na Sagrada Escritura e que você ouviu hoje. O menor versículo da Sagrada Escritura tem 2 palavras. O menor é o versículo 35 do capítulo 11 de São João. E o que está escrito aí? O que está escrito? Vocês não estão com a Bíblia hoje? Ah, está procurando, entendi. O que está escrito? Hã? A minha está mais bonita ainda. Jesus chorou. Eu não sei se a gente tem uma dimensão disso, de Jesus chorar. Por que ele precisaria chorar? Aqueles que estavam ali vão falar: nossa, olha como ele gostava do Lázaro. Mas por que Jesus, olhando para a minha vida, olhando para a sua vida, qual é o motivo que Jesus tem chorado? Por qual motivo Jesus tem chorado? Quando nós morremos, Jesus chora. Quando nós queremos viver a nossa vida só de aparências, Jesus chora. Quando nós queremos abandonar tudo, Jesus chora. Essa é a maior revelação do coração de Deus, que se comove da morte do ser humano. E aqui essa palavra usada para expressar o choro de Jesus, aqui é interessante porque diferente da palavra usada, nós ouvimos aqui que também Marta chorava, os judeus que estavam com ela também choravam. Mas a palavra que descreve no original que Jesus chorou é o verbo diferente da palavra que descreve quando Maria, Marta, os judeus choram. É uma referência a um choro sereno. Não tem desespero. O choro de Jesus é um choro sereno. E aqui nós precisamos entender que o sofrimento, ele se dá muitas vezes, e na maioria delas, ou talvez até em todas elas, o verdadeiro sofrimento se dá no silêncio. No silêncio da cruz. No silêncio do alto da cruz. O que Maria disse aos pés da cruz? Nada. Nada. No silêncio da dor de uma mãe que de fato não consegue expressar nada, porque a dor lhe consome. Quinta-feira eu fui sexta-feira, dia do preciosíssimo sangue, primeira sexta-feira do mês do Sagrado Coração de Jesus. Eu fui chamado para ir ao hospital para visitar a Laura, aquela menininha de 8 anos que caiu do cavalo, bateu a cabeça e está lá, está em Ribeirão, nem está em Franca mais. E ali eu pude perceber o que é a dor de uma mãe que não conseguia dizer nada, nada, e que nos faz não conseguir dizer nada. Ontem ela me ligava e pedia: padre, está acontecendo isso, e descreveu que foi para Ribeirão, e conto isso para que vocês rezem também.
Nesse momento ela deve estar passando por vários testes. Os médicos disseram que precisam detectar se o cérebro não morreu e vão fazer vários testes. E ela dizia: Padre, me fala alguma coisa. Me dá uma palavra. Nada. A única coisa que nós podemos fazer às vezes, e muitas das vezes, é sofrer em silêncio. E por isso Jesus sofre, mas sofre muito mais do que a morte física. Jesus chora diante da morte de Lázaro, a morte física, mas ele chora muito mais diante da morte da nossa alma para o pecado. Diante das almas que se afastam dele pelo pecado, tornando-se inimigas de Deus. O choro de Jesus é secreto, mas é algo que deve fazer com que eu e você nos tomemos uma firme decisão de consolar o seu coração, muitas vezes ferido pelas nossas culpas. Quantas vezes nós não consolamos o coração de Jesus porque preferimos ficar mortos, sepultados dentro do pecado, dentro da maldade, dentro da mesquinhez, dentro da murmuração, dentro do julgamento, das acusações que tantas vezes nós fazemos dentro e fora da igreja, dentro e fora da nossa casa. Jesus chora. Aí no versículo 43 do que nós estamos lendo aqui do Evangelho de São João, então nós temos o tema desta pregação, que não é só um tema, é um chamado. Um chamado. Ali Jesus dirige um chamado a Lázaro, no versículo 43, que é um chamado a todos nós. Se você tiver uma caneta, você vai rabiscar aí e vai escrever em cima do nome de Lázaro, você vai escrever o seu nome. Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Ao contrário do choro de Jesus, que é um choro comedido, um choro sereno, aqui o Senhor brada. Quando Deus nos chama à conversão, a palavra de Deus é forte, ela brada e deve mover a nossa alma, estremecer a nossa alma. Porque essa voz de Deus precisa hoje vencer a minha e a sua surdez, que nos mata. Se estamos morrendo é porque não escutamos mais. Se nós fazemos o exame e nós não escutamos mais nada, é porque estamos mortos. Essa voz precisa romper a nossa surdez. Não pensemos nós que já somos convertidos, não somos. Não pensemos nós que esta palavra não é para nós, porque é. Porque às vezes você pode correr o risco de pensar, mas eu não preciso sair para fora. Eu já fiz isso, eu já larguei isso, eu já deixei isso, eu já fiz isso outro. Eu quero só contar para vocês uma coisa. Santa Teresa de Jesus, que nunca, segundo os seus diretores espirituais, nunca cometeu um pecado mortal. Vai ela mesmo dizer que se converte aos 40 anos de idade. Santa Teresa. Imagina eu, imagina você. Por isso que esta palavra é para nós. Por isso que o chamado à conversão é para nós, mas uma conversão verdadeira, mais profunda, uma conversão na qual nós abandonamos o pecado, não só por causa do medo do inferno, mas porque o pecado ofende a Deus e faz Ele chorar.
Quantas vezes eu encontro por aí as pessoas dizendo: padre, eu não quero cair no pecado. Choram, inclusive, na confissão, diante do sacerdote. Mas quantas outras tantas vezes esse choro não é porque ofendeu a Deus, é só porque tem medo de ir para o inferno. Isso é triste. Porque ainda assim, pode parecer que seja amor a Deus, mas é só um interesse. Interesse de não ser penalizado, o interesse de não receber o prêmio que merece, só isso, e isso não agrada o coração de Deus. Se nós abandonamos o pecado, qual foi a razão? Se não for por amor a Deus, se não for porque nós entendemos que isso ofende a Deus e faz Ele chorar, ainda nós não nos convertemos. Se abandonamos o pecado, e olha que eu não estou nem pensando que você está no pecado, eu estou já falando, né? Porque eu participei de boa parte da oração, e se você não aproveitou essa oração para que Deus te curasse, não sei o que você está fazendo. Por isso que se nós então já nos convertemos, já abandonamos o pecado, nós precisamos dar um passo a mais. Um passo a mais. É uma ordem que Jesus dá. Esse chamado é uma ordem para aqueles que ainda estão escondidos em si mesmos. Mas para realizar a ação que Jesus nos pede, antes nós precisamos de uma coisa. Para que Lázaro pudesse sair para fora, como acontece na narrativa do Evangelho, antes precisou acontecer uma coisa. O quê? É necessário ouvir. Um pregador que já não ouve nada não é pregador de nada. Ou nós ouvimos a voz de Deus e sabemos então transmitir aquilo que Ele quer para nós, ou nós não pregamos nada. Se nós não escutamos a sua voz, nós estamos surdos, com ouvidos da alma mortos, e assim nós não conseguiremos atender o seu chamado. E quando é que nós não ouvimos o Senhor? Primeiro, quando nós vivemos dentro do barulho do pecado. Depois, quando nós estamos distraídos. O barulho e a distração. Duas coisas que nos arrancam de Deus. O barulho do pecado, sim, ele às vezes é até ensurdecedor, porque ele nos constrange, ele nos tira de nós, ele nos faz pessoas irritadiças. E a indiferença, a distração, se dá muitas vezes quando nós não temos um coração em Deus. Sem escutar não tem como obedecer. E eu pergunto para vocês, nós temos escutado Deus o tempo todo na nossa vida? Cardeal Robert Sarah, escreve um livro que na verdade foi um retiro que ele pregou para sacerdotes no norte da Itália. Servidores da Verdade é o título do livro. É para padre, mas pode comprar que vale a pena. E ele lá vai dizer assim, numa das suas meditações para os sacerdotes, que existem 4 males que está destruindo o sacerdócio hoje. Ele fala lá os 4, eu vou ficar com um só. E esse mal ele chama de internet. Aí você pode pensar, é verdade, porque olha, tá uma porcariada nessa internet, tá uma promiscuidade nessa internet, tá uma sensualidade nessa internet que dá medo. Não é disso que ele está falando. Ele já começa dizendo assim: eu não estou falando de alguém que acessa sites ou páginas que já são pecaminosas em si. Eu estou falando da internet como um todo. E olha só, ele diz assim: faz uma pergunta, né? E aqui eu vou mudar um pouco porque eu não vou lembrar exatamente o texto, mas o contexto eu sei bem.
Quantas informações nós recebemos ao longo do dia, e aqui eu vou mudar o que ele fala, mas só para a gente entender, do nosso celular, para ficar mais fácil. Quantas informações nós recebemos da tela do nosso celular todos os dias? Milhares, não é? Vai lá, entra lá numa informação, aí lê uma notícia, a outra você lê só o cabeçalho, a outra te interessa, você lê um pouquinho mais, se for muito grande você para. Aí é notícia não sei do quem, aí é mensagem não sei de quê. Quantas informações nós recebemos? E aí o cardeal pergunta assim: dessas milhares de informações que nós recebemos, com quantas delas nós meditamos? Nenhuma. E aí, se você não medita naquilo que você recebe o dia inteiro, que é essas milhares de informação, o que acontece? Quando eu vou à Santa Missa, quando eu venho para um encontro, quando eu escuto uma pregação, o que eu faço com a homilia? O que eu faço com a pregação? O que eu faço com a meditação? É mais uma informação. Não se medita, não se traduz, não se traz para dentro. E essa alma distraída que não se converte e não escuta a vontade de Deus. Sem a radicalidade da renúncia, nós nunca ouviremos esse chamado de Deus para nós: Lázaro, vem para fora. Mas eu me contento com uma alma só que escute isso hoje, basta. Não sejamos surdos. Não sejamos surdos. Padre, mas a internet é tão boa. Padre, o WhatsApp resolve hoje os meus problemas. Vou só te lembrar um detalhezinho do WhatsApp que talvez você não tenha percebido, né? Facilitou muita coisa? Pode ser. Mas aí acontece o seguinte: o que o WhatsApp faz com a gente? Eu tenho um problema, eu escrevo lá uma mensagem. Aí eu escrevo aquela mensagem, se a mensagem for muito grande, o que acontece? Eu passo para frente. Eu não tenho paciência de ler. Aí o WhatsApp me mantém distante. Aí o outro que manda a mensagem fica lá na expectativa, na ansiedade de ser respondido. Se esse estivesse na minha frente, eu teria que dar a resposta. Como é no meu WhatsApp, eu posso ignorar. Aí quando o assunto é muito complicado, ao invés de eu buscar a pessoa para conversar com ela, o que eu faço? Fulano, vou gravar um áudio que é melhor, tá? Você está chamando outro de burro. Não está falando que não sabe ler? Não sabe interpretar texto? Talvez não sabe mesmo. Vou gravar um áudio que é melhor. Aí você vai lá e grava o áudio. Explica a conversa. É quase um filme inteiro, dá 5 minutos de áudio. Devia ser proibido. O áudio devia ter 1 minuto no máximo. Aí o fulano recebe aquele áudiozão. Não sei nem se tem essa palavra. E o que acontece ali? Agora, novidade, né? 1,5, 2, daqui a pouco vai ter 5. Pronto, escutei o áudio, desencargo de consciência. O que falou mesmo? Não sei. Meditou no que ele falou? Não. Informação. Mera informação. O cara está te contando a vida. O cara está te falando assim, ó, eu vou suicidar hoje. E você está, é mesmo, ó, beleza, ó, Deus te ama, viu? É a resposta. Manda o joinha, manda a mãozinha. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Que não nos faz mais ter compaixão do outro. Que não nos faz mais chorar o outro. Porque nós não vamos ter respostas para tudo. Não vamos. Não vamos, eu não consegui ter uma resposta para essa mãe. Nós não vamos. Nós precisamos ser capazes de escutar a Deus. Talvez não vamos saber falar,
Mas padre, somos pregadores, como não vamos saber falar? Não sabemos falar porque nós não escutamos mais. Estamos enrolados nas faixas. As mesmas faixas que enrolavam o corpo de Lázaro, que significa o pecado que nos prende na sepultura dos nossos vícios. Enquanto nós não desenrolarmos essas faixas de dentro de nós, da nossa alma, nós não conseguiremos escutar a voz de Deus. É isso que acontece. E percebendo que Lázaro não iria conseguir se desvencilhar sozinho das ataduras, o que Jesus diz no finalzinho do versículo 44? Desatai-o e deixai-o ir. Hoje o Senhor está dizendo isso. Desatai-o. Quantos precisam de ajuda para serem desatados destas armadilhas, dessas faixas que nos envolvem, da faixa do pecado, do medo, da ansiedade? Quantos estão sendo consumidos pela depressão? Quantos são consumidos pelo rancor, pela falta de perdão? E dizem para si mesmo: eu não perdoo, eu não quero perdoar, porque eu não consigo. E nós precisamos então ser estes. Mas que como vamos desatar o outro se nós mesmos estamos amarrados? Como eu vou pregar? Como eu vou levar a palavra de Deus se eu mesmo estou preso? Como eu vou ajudar Deus chegar ao coração do outro para libertá-lo se eu vivo na prisão, se eu vivo no sepulcro? Queridos irmãos, precisamos nos livrar do pecado, porque desatado ficamos livres para ir. Deixai-o ir. Livres do pecado, Deus está nos dando esta graça de estarmos livres para ir. Mas daí a pergunta que fica para nós é: para onde? Estamos livres para ir. Para onde? Para onde vamos? Para onde Lázaro foi? Para casa. E essa questão da casa, ela é tão mais profunda para o judeu, porque voltar para casa significa para o judeu voltar para o Pai. Para a nossa sociedade moderna, infelizmente, nem sempre voltar para casa é voltar para os braços de um pai. Mas para o judeu é para voltar para casa que nós precisamos ser libertos. É para voltar para o Pai, é para voltar para a filiação divina, é para nos sentirmos filhos de novo, que somos libertos e desatados, é para voltar de um outro modo para a graça de Deus. Não é para voltar para a vida velha, mas é para voltar para a vida da graça. E depois de sermos libertos, para onde nós estamos voltando? Daqui a pouco termina esse encontro, e para onde você vai voltar? Para a vida velha? Para o pecado? Para o rancor? Em quantos encontros você já escutou? Você vai voltar para sua casa e vai chegar lá e vai estar tudo igual, e você que tem que ser diferente. Quantas vezes você conseguiu colocar isso em prática? Quantas vezes? Nós recebemos muitas graças de Deus, muitas. Mas o mais importante do que receber as graças de Deus é permanecer nessa graça todos os dias. E aqui está o desafio para você, querido irmão e irmã: permanecer na graça todos os dias.
Não basta sermos livres, não basta que nos desatem, que nos tirem as faixas. Nós precisamos permanecer na liberdade de quem é filho de Deus. E por isso, com essa pregação, eu quero te dar aí 7 dicas para você permanecer na graça de Deus. Mas essas dicas não é para quem é fraco, não, nem para quem é morno. É para quem já saiu do sepulcro. Para quem está dentro ainda, também não é. É para quem já saiu do sepulcro. Mas você anota aí, não tem problema. Vai que um dia o padre consegue sair do sepulcro, ele vai pôr isso em prática, né? Primeiro ponto. Então o pecado já ficou para trás, tá? Vida espiritual. Como é que anda a sua vida espiritual? Como é que anda a sua vida de oração? Tem sido a prioridade da sua vida? Você acorda, a primeira coisa, o pensamento voa para pensar como é que você vai rezar nesse dia. É isso que acontece? Como tem andado a sua vida de oração? Nunca deixe a oração para depois. Nunca diga, vou rezar depois. Não diga isso. Isso é o que o inimigo espera ouvir para entrar dentro da tua alma e dizer, para quê, bobo? Padre, nossa, mas o senhor acordou, olha, o senhor acordou hoje, era 5 horas, e correu para lá, já rezou 2 missas, e agora o senhor tem que ir lá, vai lá fazer uma pregação, depois o senhor vai correr de novo, depois tem mais missa à noite. Não, o senhor já está rezando, olha o tanto que o senhor rezou. Mentira. Porque o que é oração? Santa Teresa, já perceberam que eu gosto dela, então tá bom? Vai explicar para mim, isso para mim é perfeita a frase dela, do que é oração. Santa Teresa diz, a oração é um estar tratando a sós de amizade com Deus. Vou repetir. A oração é um estar tratando a sós de amizade com Deus. Estar tratando significa que é um movimento que não acaba. Estar tratando. Já rezei hoje, padre. Você não sabe o que é vida de oração. É vida. Não é momento de oração. Tem muita gente que tem momentos de oração. E bonitos, fecundos, mas são só momentos. Não é vida. Não presta. Não serve. Padre, mas eu estou começando. Não serve. Por quê? Porque se nós vivermos só de momentos, nós nunca vamos chegar à amizade com Deus. E o detalhe aqui que tem uma palavrinha no meio. Estar tratando a sós. A intimidade da amizade com Deus. Orar, rezar, é parar para estar com Deus, é colocar a oração acima de tudo. Não se trata de cumprir um protocolo, não se trata de cumprir ali uma obrigação. Padre, eu rezo o terço todos os dias, mas rezo aquele terço assim, que não vê a hora de começar a Salve Rainha, só para falar assim, pronto, rezei. Isso não é oração. Não é, desculpe dizer, porque não é mesmo. Não se trata de cumprir um protocolo, nem de buscar Deus, porque nós estamos interessados no que Ele pode fazer. Às vezes a gente escuta aí, né? Hoje eu vou rezar porque eu tenho que preparar para uma formação. Hoje eu vou rezar porque eu tenho que preparar para uma pregação. Que triste. A oração você tem que preparar mesmo. Vai sem preparar, porque o Espírito Santo fala, pode deixar que eu vou lá. Prepara. Mas rezar para preparar significa que você não tem vida de oração. E significa o pior ainda.
que você é só um interesseiro, que busca Deus só quando você precisa. Jesus, ilumina aí, dá uma palavrinha, dá uma unçãozinha aí para mim. Nós estamos pensando que Jesus é o dono da mercearia? Não, não pode ser assim. Ou nós temos vida de oração, ou nós buscamos a Deus só por interesse. De que time que você está? Não precisa responder não. Então, primeiro ponto, vida espiritual, vida de oração. Primeiro ponto, vai ter que decorar, 7 pontos. Segundo ponto, agora danou. Amizades verdadeiras. Escolha bem suas amizades. Não é para desprezar ninguém que está à sua volta, não. Mas preste atenção com quem você anda. São pessoas que te constroem? São pessoas que te levam para Deus? Aí aquele que chega lá recém-convertido, padre, está muito difícil minha vida. Oi, eu converti, padre. E agora eu estou, padre, ninguém quer mais sair comigo. Ninguém mais quer andar comigo, padre. Ninguém mais nem me atende meu telefone, padre. Bem-vindo. É isso mesmo. Perceba com quem você está andando. Perceba com quem você ama. Nós precisamos de amizades verdadeiras que nos levem a compreender a ação de Deus na nossa vida. É preciso andar com quem constrói em você a novidade de Deus. Andar com aquela pessoa que só sabe falar mal do outro, arranca da sua vida. E aqui a radicalidade. Não, padre, mas ela é tão boazinha. Arranca, porque de boazinha o inferno está cheio. Ficar andando com aquele povo fofoqueiro, arranca. Isso não é amizade. Ficar lá naquele grupinho que se reúne sim e diz que é por causa de Deus, mas é só para ficar trocando figurinha entre si. E figurinha aqui eu digo pessoas, né? Aquele grupinho que aí um namora com o outro namora com um, o outro com um, o outro com o outro e pronto. Arranca, arranca. Quando existe uma amizade profunda e verdadeira entre as pessoas, é fácil de perceber que se copia o jeito do outro ser. A gente copia. Quando a amizade é verdadeira, nós copiamos. Agora, quem você tem copiado? E lembra do ponto anterior? De quem que nós temos que ser amigo? De Deus. Cuidado. Corre-se um grande risco, se escolhemos as amizades erradas, de adquirirmos modos errados de viver. Quem tem que fazer a escolha é você. Quem tem que decidir é você, que recebeu a graça e que precisa permanecer na graça. Por isso, segundo ponto então, amizades verdadeiras. Qual que é o primeiro mesmo que eu já esqueci? Segundo. Terceiro ponto, tenha metas. Que tipo de pessoa você decide ser? Qual que é o seu objetivo? Qual que é a sua meta? Na segunda leitura vocês vão escutar da missa de hoje, São Paulo vai dizer isso. Combati o bom combate, completei a corrida. Que corrida é essa? Que ponto de chegada é esse, senão a santidade, o céu? É essa a sua meta? Santa Teresa de Calcutá dizia: não importam as circunstâncias, nem se ninguém vai me compreender, eu vou seguir em frente, porque eu decidi me transformar na pessoa que eu me decidir ser. Não importa. Não importa a circunstância, não importa se você não tem isso, se você não tem aquilo, se você não consegue, se você não tem essa habilidade, não importa, mas ninguém, talvez ninguém vai te compreender. O dia que você desejar escolher, ter como objetivo o céu, ninguém vai te compreender. E não importa se isso acontecer, precisamos seguir em frente. Depois das graças recebidas neste dia, qual é a sua meta?
O que você de fato quer para a sua vida? Nosso Senhor nos convida para que saiamos para fora, para que saiamos da morte, do pecado. E talvez essa seja a meta do seu dia. Abandonar o pecado. Não importa se você ainda precisa abandonar o pecado, mas isso é uma coisa para já, é urgente. Para responder o que o Senhor quer, escreva as suas metas. É claro, como eu já disse, que a nossa meta é o céu, mas lá dentro da sua família, qual que é a sua meta? Será que não dá para escrever aí que a sua meta a partir de hoje é perdoar aqueles que moram com você, que habitam com você, com quem você convive? Talvez a sua meta precisa ser sorrir um pouco mais. Talvez a sua meta seja elogiar um pouco mais. Qual é a sua meta dentro da sua família? Talvez a sua meta seja não reclamar mais. E olha que se você anota aí como uma meta, eu já vou te dizer. Se prepara. Se prepara porque as ocasiões para reclamar, elas triplicarão. E você vai precisar reunir todas as forças, se você quiser parar de reclamar. Talvez a sua meta seja se confessar, para começar de novo, para arrancar essa máscara que talvez nós ainda usamos. A do Covid você pode ficar com ela aí, não tem problema não, estou falando da máscara do fingimento, tá? Talvez nós precisamos arrancar essa máscara, porque nós estamos vivendo como se fôssemos um personagem. Deus te ama, então não tenha medo de tirar as máscaras, porque Deus vê o coração. Deus vê a alma. E mesmo assim, vendo a nossa alma, vendo o nosso coração, vendo as nossas intenções, Ele só sabe nos amar. E por que nós ficamos ainda escondendo quem de verdade nós somos? Tenhamos metas diárias, metas que nos levem para mais perto de Deus, que nos aproximem de Deus. Quarto ponto. Precisamos nos conhecer de verdade. Se conhecer de verdade. Estamos num mundo de muitas mentiras, um mundo de muitas aparências. Por isso é preciso arrancar essas aparências e ter alguém com quem você possa se encontrar e ser você, sem precisar ficar fingindo. Por isso que não existe. Ninguém consegue se manter na graça se não tem um diretor espiritual, por exemplo. Não vamos entrar nesse mérito aqui de que não sei o que é difícil, que não sei o que não é não. Basta você pedir a Deus. Não é você sair escolhendo, isso está errado. Quem escolhe o seu diretor espiritual é Deus. Só que você precisa pedir para Ele. Senhor, me mostra, porque eu não tenho. São José Maria Escrivá fala uma coisa assim, ó, se você, para construir uma casa, escolheria um arquiteto, como que você quer levantar o edifício da sua alma sem um diretor? Como que nós queremos alcançar o céu se não temos quem vai nos dirigir? Todos nós. É impossível que nós nos conheçamos de verdade sem ter alguém que nos veja de fora. E aqui tem um problema muito sério, porque o Senhor não constrói nada sobre os escombros. E às vezes nós estamos vivendo uma vida de escombros, uma vida onde tudo está desmoronando e nós não percebemos, porque temos medo, porque temos vergonha.
Porque talvez até nos falte o compromisso de dar um passo no conhecimento de si mesmo. O Senhor quer fazer tudo novo. Para isso nós precisamos saber quem nós somos. Você precisa saber quem você é. Então nós não podemos viver nessa onda que existe hoje de aparências. Por isso que precisamos nos conhecer de verdade. Esse é o quarto ponto. Quinto ponto. Viver em atitude de vigilância. Precisamos vigiar. O que nós queremos de fato? Se eu perguntasse, o que você quer da sua vida? O que seria a nossa resposta? Agora, para que você alcance o que você quer, o que você precisa? Vigiar. E se a sua resposta, por exemplo, fosse algo sobre Deus, eu quero o céu, eu quero a Deus, eu quero ser amigo de Deus, eu quero me converter, então vigie naquilo que te rouba de Deus, aquilo que te leva ao pecado. Um vigia de um estabelecimento, por exemplo, quando está lá do lado de fora, vigiando aquele lugar, ele não está preocupado se de repente passa um cachorro, se passa um gato para lá. Mas se ele vê uma pessoa suspeita que de repente parece que quer entrar naquele lugar, aí ele precisa fazer algo. Às vezes nós estamos dando bola para esses cachorros, para esses gatos que estão passando na nossa vida e estamos perdendo a graça de vigiar aquilo que realmente importa. Vigia aquilo que te rouba de Deus. Vigiar para que o mal não se aproxime de vós. Por isso nós precisamos vigiar. Depois que o ladrão entra, não temos muito o que fazer. Mas se nós estamos lá com os olhos abertos, na porta de entrada da nossa alma, o ladrão vai passar direto. O inimigo vai passar direto. Se ele vê eu e você vigilantes, com os olhos abertos, ele passará direto. E por que ele não tem passado? Porque nós estamos dormindo no sono da morte do pecado. Lázaro, vem para fora. Precisamos vigiar. Santo Agostinho diz que nós precisamos vigiar em tudo na nossa vida, a começar pelo nosso jeito de falar. Eu quero dizer uma coisa para você, pregador. Da boca que fala as coisas de Deus, não pode sair coisas do demônio. Vocês escutaram, né? Como é que o pregador ia lá? Depois de ter xingado todo mundo no trânsito, como é que ele ia falar lá? Da boca que sai palavras de adoração a Deus. Não deve, não pode. E o problema é que a nossa sociedade está nos levando cada dia mais para o fundo. Em muitos lugares se xinga para elogiar. Já viu isso? Nossa, aquele cara é tão bom, ele é um... Por aí vai. Olha onde nós estamos chegando, da boca que sai o louvor a Deus. E aí Santo Agostinho diz assim: o cristão que não controla a boca, não consegue controlar mais nada. Põe lá na cabeceira da sua cama, escreve aí. O cristão que não controla a boca, não consegue controlar mais nada. Se eu não consigo controlar as minhas palavras, a escapuliu, é porque eu não consigo controlar mais nada. Santo Agostinho, tá? Escreve aí, Santo Agostinho, para não ficar falando que foi qualquer um que falou, foi um santo. Vigilância. Atitude de vigilância. Sexto ponto. Colocar-se a serviço do próximo. Esse é o melhor. Nós precisamos ter um apostolado, um remédio contra todo o egoísmo. Aí eu sou um pregador, vou lá preparar a minha pregação. Para quem você está preparando a pregação? Não responde, porque muitas vezes é para nós mesmos. Sejamos sinceros.
Eu preciso falar isso porque isso vai impressionar aquele povo. Aí eu preciso falar com uma voz diferente agora. Peraí, que isso? Que isso? Isso não é pregação. Isso não é falar de Deus. Por isso nós precisamos de colocarmos a serviço do próximo, o remédio contra todo o egoísmo. Porque a graça que Deus nos deu, ela não é só para nós. Ela é tão grande, que ela deve crescer tanto dentro de nós, que ela deve transbordar. Porque de fato, se a graça ainda não está transbordando na sua vida, você não tem nada para dar para o outro. Se é só um restinho da graça que está aí dentro, fica com ela, não dá não, porque precisa ser algo transbordante. Quando o copo está cheio e transborda, é aí que ele derrama na vida do outro. Porque talvez nós somos pregadores de copo vazio. E pregador de copo vazio é um pregador de copo sujo. Deixa lá um copo vazio em cima lá da peça da sua casa, lá da mesa da sua casa, deixa uma semana. Depois você vai lá e põe um pouquinho d'água nele e veja o que tem ali dentro. Pregador de copo vazio é um pregador de sujeira. Não serve. Não é isso que Deus quer. Por isso que nós precisamos então saber que nós precisamos transbordar o outro. E sabe quando nós somos capazes de fazer da nossa vida um serviço? Quando nós aprendemos a servir alguém. E sabe quando isso acontece? O verdadeiro serviço não é dar ao outro aquilo que nós temos, mas é dar ao outro aquilo que ele realmente precisa. Você tem dado ao outro aquilo que ele precisa? Ou você tem dado aquilo que você tem? Como isso acontece tão facilmente? Às vezes a gente chega num semáforo, o que a gente faz? Você pergunta o que o rapaz está precisando? Você realmente tenta entender o que ele está precisando? Não, eu pego uma moedinha lá, quando eu pego, se eu não minto e falo que eu não tenho, eu pego uma moedinha e dou lá para ele. Ele precisava daquela moedinha? Nem sempre. Esses dias me parou um rapaz no semáforo ali do Moringa Gelado ali, da Marginal. E eu parei, fui o primeiro carro ali que ia parar, então ele foi o primeiro, já veio assim, né? Estava já com o vidro abaixado. E ele olhou para mim e disse: "Você é padre, sim?" Eu falei: "Sou." E ele falou: "Padre, então, olha, eu não quero pedir nada, mas só me responde uma coisa. Por que as pessoas, quando chegam aqui, param o carro aqui no semáforo, e eu chego, me aproximo do carro, e eu não toco no carro, padre, para a pessoa não se assustar pensando que eu vou roubar alguma coisa, porque eu não roubo, eu só vou pedir. Mas por que essas pessoas nem sequer abaixam o vidro? E pior, padre, por que elas não olham nem para o lado para ver que eu estou aqui? Continuam olhando para frente como se eu não existisse." Eu respondi para ele que esse tipo de pessoa é porque não conhece nem a si mesmo, não vai reconhecer a necessidade dele nunca, mas o que eu quero refletir com você aqui neste exemplo é o quê? O que esse homem precisava? Dinheiro? Comida? Atenção. Eu estou dando para o outro o que o outro precisa, ou eu estou dando para o outro o que eu quero? Lá na sua pregação, na sua oração, o que você tem dado para o outro? Se nós não damos ao outro aquilo que ele realmente precisa, nós vamos acabar dando para o outro aquilo que nós temos. 7º e último ponto, vamos acabar. Tenham esse ponto comigo, que a gente já está terminando. Tenha paciência consigo mesmo e com os outros. É isso mesmo. Sabe por quê? Nem tudo acontece de uma vez. A nossa vida de cristão é sempre um cai e levanta. Então tenha paciência com você. Tenha paciência com os outros. Mas padre, olha lá, aquele fulano está dentro da renovação, faz 50 anos e não muda. Tenha paciência.
paciência com o outro. Não fica rindo não, gente. Fica parecendo que vocês sabem quem é. Ainda bem que vocês estão um pouquinho mais longe, que aí o cotovelo não consegue alcançar, mas não, fica calma aí, gente. Tenha paciência. Foram 4 dias para Lázaro sair do sepulcro. Imagina que espera, que agonia de Marta e de Maria. Dele não, né? Porque está morto. 4 dias. Talvez você vai precisar de 4 meses para digerir tudo o que você está vivendo nesse dia aqui. 4 anos. Talvez você vai precisar de 40 anos, como Santa Teresa, para se converter. Tenha paciência. É uma luta. Que Deus permite que lutemos para quê? Para que cresçamos. Para que nos fortaleçamos. E essa luta é de todos os dias. Nós temos muita coisa boa dentro de nós. Mas dentro de nós também tem o joio. Aonde cresce o trigo, cresce também o joio. Então tenha paciência. Porque muitas vezes dá vontade mesmo de arrancar tudo. Os cabelos, arrancar o olho do outro, a perna, dá vontade. Mas não faz isso. Tenha paciência. Porque nosso Senhor vai voltar e vai separar o joio do trigo. E quanto mais o trigo cresce, mais ele floresce e se dobra. Agora o joio não se dobra. Por isso tenha paciência, mas se dobre. Essa luta dentro de nós deve nos levar à adoração de nosso Senhor. Deve nos fazer dobrar-nos diante do Santíssimo Sacramento. Diante de nosso Senhor Jesus Cristo, porque se nós não nos dobramos, se nós não nos colocamos de joelhos, nós vamos cair. O trigo, quando ele está maduro, ele dá um fruto pequenininho. O joio, por outro lado, é só palha. Olhemos para dentro de nós. Mesmo que seja um frutozinho pequenininho, existe. Porque se for só palha, é tempo de voltar, é tempo de recomeçar, é tempo de ressuscitar. Lázaro ressuscitou porque ele ouviu a voz de Deus. E imediatamente ele quis sair daquele estado. Hoje eu tenho certeza que também é possível ouvir Deus falando no seu coração. Por isso toma a decisão certa. Faz um favor para o padre. Baixa a guarda. Às vezes nós chegamos diante de Deus muito armados. Baixa a guarda. Tenha paciência. Tenha paciência para sofrer as demoras de Deus. Tenha paciência. Se talvez você nem ainda reconheceu que precisa ressuscitar, porque talvez nós estamos aqui pensando, não preciso te converter não, está tudo certo. Baixa a guarda. Deixa o Senhor te desatar hoje. Não tenha medo. Se você está enrolado no pecado, está enrolado na vida, deixa o Senhor te desatar. Quantas coisas seriam mais fáceis se nós apresentássemos ela para Deus sem antes já apresentar a solução? Porque muitas vezes quando vamos rezar é isso que nós fazemos. Senhor, dá isso aqui para mim. Jesus, está vendo esse problema aqui? Faz assim, ó. Estamos ensinando Deus a ser Deus? Não. Desata. Baixa a guarda. Deixa o Senhor desatar os nós da sua vida, as faixas que te envolvem do pecado. Olha aí para dentro de você agora. Esquece o seu caderno. Olha aí para dentro. Olha para o seu coração, vai. Olha para a tua alma. O que tem aí dentro? Olha para esse sepulcro. Olha para isso. O que tem aí dentro? Mesmo que seja uma vontadezinha pequenininha, para mudar, para converter, para ser diferente.
mesmo que seja esse desejozinho pequeno, medroso, de dar um pouquinho mais para Deus. O que tem aí dentro? Escuta Deus te falando. Escuta Deus te chamando pelo nome. É sinal de que Ele te conhece. Quando nós chamamos alguém pelo nome, é sinal de que Ele conhece. E Deus te conhece. Deus sabe o que está aí dentro. Olha aí para dentro, olha para dentro da tua alma. Escuta Jesus falando: vem para fora. Vem para fora. Vem para fora do pecado. Vem para fora do medo. Vem para fora dessa solidão. Talvez você veio para cá hoje porque você sabia que ia ter muita gente. Por medo da solidão, você está aqui. É o que o Senhor revela, porque esse medo tem te paralisado. Você nem é pregador, mas veio. E esse medo tem te paralisado. O medo de mostrar a sua miséria, de mostrar quem você é de fato, de assumir. O medo do que o outro vai pensar. O medo de que você não vai agradar. Vem para fora. Jesus te chama pelo nome. Vem para fora. Lázaro. Vem para fora. Talvez alguém vai gritar: Senhor, já cheira mal. Porque já tem anos que eu guardo esse rancor, essa falta de perdão aqui dentro. Já é uma ferida, uma gangrena, uma podridão. Já cheira mal, vem para fora. O Senhor não está preocupado, mas Ele sabe que o verdadeiro odor daqueles que seguem ao Senhor é o odor de Cristo, o perfume. Vem para fora. Vem para fora. Faça esse propósito. De se lançar nas mãos de Deus. Essa liberdade que você pode sentir agora, essa liberdade de ser tocado por Deus, que esse Deus que te deixa ir, mas que te faz escolher ficar. Somos livres quando Deus nos deixa ir e nós escolhemos ficar. Lázaro, vem para fora.